Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 6 de abril do ano da graça de 2021 e é um privilégio voltarmos a estar juntos pela manhã para colocar a nossa atenção na palavra e em tudo o que ela é e precisa de fazer nas nossas vidas. Queria, como é nosso hábito, recuperar o texto do passado domingo e, ao longo desta semana reavivar algumas das verdades e das palavras que o Senhor trouxe ao nosso coração. E, obviamente, tudo isto no contexto em que nos encontramos, celebramos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo e, nesse contexto, visitamos o texto de de Lucas capítulo 24 e versículos 13 e seguintes e, como se lembram, descreve aquele encontro do Senhor Jesus Cristo com os dois discípulos a caminho de Emaús. E de facto, este é um texto muito intenso, cheio e recheado de tantas informações e exortações para nós e revelações que, de facto, quero muito recuperar alguns destes princípios ao longo desta semana com os irmãos. O primeiro aspecto, e tudo isto parte daquele momento em que o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, decide, durante aqueles 40 dias, encontrar-se sucessivamente com os seus discípulos e como eu dizia no domingo e partilhava com os irmãos, para mim é de facto cheio de significado a forma como o Senhor Jesus o fez, aquilo que de facto o Senhor Jesus determinou fazer naqueles encontros durante aqueles 40 dias, acima de tudo porque ele dedicou, e o registro que nós temos das revelações, das aparições do Senhor Jesus Cristo depois durante aqueles 40 dias, registram essencialmente encontros do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, não só com os 11, mas com aqueles que o seguiram no seu ministério terreno, e de facto há uma intencionalidade do Senhor Jesus em estar com eles e em falar e em tocar os seus corações naquele momento muito particular. O primeiro aspecto que realçámos no domingo e que ele é realmente cheio de significado para nós é o facto de que aqueles dois homens caminhavam para Emaús e é Jesus que vai ter com eles. É Jesus que vai ter com eles. Aliás, nós precisamos ter essa noção. Às vezes até usamos a expressão eu encontrei Jesus. De facto, é Jesus que nos encontra. É Jesus que vai ter connosco. E essa intenção do Senhor Jesus em se aproximar de nós é algo que nós não podemos, de forma alguma, desconsiderar. Ele é o Filho de Deus. E aquele cenário daquele domingo tem que nos fazer pensar. O Senhor Jesus, naquela circunstância, naquele momento, decide caminhar, simplesmente caminhar com aqueles dois homens, aproximar-se deles. Jesus podia estar a fazer tantas outras coisas e tão mais espetaculares, passo a expressão, mas não, decide pura e simplesmente aproximar-se daqueles dois homens, como depois fez também com outros momentos e outros discípulos. Jesus faz isso connosco. Ele aproxima-se de nós, ele caminha connosco, ele faz isso de muitas formas. Faz isso através de irmãos nossos, faz isso através da sua palavra. Essa intervenção dele é muito pessoal, muito intencional também, de se aproximar de nós. E por isso, esta primeira exortação para mim é cheia de significado. João capítulo 1, começa por descrever este movimento do Senhor Jesus até nós,
obviamente de uma forma alargada ao mundo, mas depois vemos o Senhor Jesus a aproximar-se dos discípulos, de viúvas, de mulheres, de doentes, de leprosos. Mas este movimento, o versículo 14 do capítulo 1 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como a do unigênito do Pai. Ele aproxima-se de nós e permite-nos que nós o possamos contemplar. Tudo o que nós precisamos é de estar realmente disponíveis. A verdade é que naquele dia aqueles dois homens iam com o coração fechado, não estavam a ver quem estava ali com eles, mas o Senhor Jesus aproximou-se deles. Essa é uma realidade que nós não podemos esquecer e precisamos de celebrar esta intencionalidade do Senhor Jesus em se aproximar de nós. O segundo aspecto que eu queria ainda lembrar hoje e que também está presente no texto é que o Senhor Jesus preocupou-se com eles. Ele pergunta: porquê é que vocês estão tristes? Porquê é que vocês estão nesse estado? E notem, o Senhor Jesus faz isso ainda antes de se dar a conhecer. Antes de se dar a conhecer. E, portanto, esta é uma característica de Jesus. Jesus está verdadeiramente preocupado connosco. Está verdadeiramente preocupado connosco. Ele ama-nos tanto que não consegue deixar de se preocupar com cada um de nós individualmente. Ele preocupa-se comigo, ele preocupa-se consigo, e essa é uma realidade que nós não podemos, em caso algum, esquecer. Jesus realmente preocupa-se connosco. Há o texto de Hebreus que é tão importante em tantos aspectos da revelação da ação de Cristo. Diz lá no capítulo 4, no versículo 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à semelhança, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O sumo sacerdote, este Jesus Cristo, compadece-se de nós. Ele preocupa-se connosco. Ele olha para nós com uma atitude de amor, de compaixão, preocupado. E antes mesmo de ele fazer qualquer outra coisa, ele faz isto. Ele aproxima-se e ele preocupa-se connosco. Quão maravilhoso é, de facto percebemos isso, quão maravilhoso é para nós não esquecermos que temos alguém em Cristo que faz este movimento, que não consegue deixar-se de se compadecer, de se preocupar comigo e de se aproximar, primeiramente. É de facto algo que precisa muito de estar presente no nosso coração e ser avivado na nossa mente. Por tudo isso, eu creio que faz todo o sentido reavivarmos estas verdades no nosso coração, porque certamente elas nos ajudam a caminhar humildemente com Cristo, quando Ele se aproxima, quando Ele se preocupa e, como obviamente sabemos, Ele age na nossa vida. Que este seja um dia em que nós possamos de facto perceber a proximidade de Cristo e a preocupação do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Um grande e forte abraço, um dia muito abençoado. Continuamos sempre determinados em nos cuidarmos em oração e então, se o Senhor permitir, amanhã ou quando Ele quiser, estaremos novamente juntos. Um dia muito abençoado.